O que a ciência moderna revela sobre as últimas horas de Jesus de Nazaré é de deixar qualquer pessoa, seja ela crente ou cética, absolutamente impressionada. Neste vídeo, vamos dissecar cada detalhe histórico e médico de forma muito didática para que você entenda exatamente o que o corpo humano sofre sob a mais cruel máquina de tortura já inventada. Para começar, precisamos derrubar um mito. Muita gente acha que a crucifixão foi uma invenção dos romanos, mas não foi. Os registros históricos nos mostram que essa prática macabra começou provavelmente com os assírios e babilônios. Foi usada sistematicamente pelos persas lá no século 6 a.C. e depois trazida para o Mediterrâneo por Alexandre o Grande. Foram os fenícios e os cartagineses que apresentaram a Roma. Mas os romanos tinham uma genialidade peculiar para a engenharia e para a brutalidade. Eles pegaram uma ideia terrível e a aperfeiçoaram até transformá-la no que o famoso político romano Cícero chamou de a mais cruel e hedionda das torturas. A crucificação não foi desenhada apenas para matar uma pessoa. Ela foi projetada como um outdoor de terrorismo de Estado. O objetivo era produzir uma morte absurdamente lenta, com o máximo de dor possível, enquanto o condenado era exposto nu em praça pública. Era a punição reservada para a escória do império, escravos rebeldes, estrangeiros e traidores. Para se ter uma ideia, após a revolta do gladiador Espartaco, os romanos ergueram 6.000 cruzes ao longo da Via Ápia. Era uma mensagem claríssima: não ousem desafiar o poder de Roma. Apesar de milhares de crucificações terem ocorrido, a evidência física, os ossos de pessoas crucificadas, é raríssimo. Apenas 2 casos bem documentados existem no mundo inteiro. Mas por que isso acontece? Aqui entra um detalhe histórico. Os romanos frequentemente deixavam os corpos apodrecerem nas cruzes para serem devorados por aves de rapina e cães selvagens nos lixões da cidade. Mas havia um outro motivo. Os pregos usados nas crucificações eram considerados talismãs valiosos no mundo antigo. As pessoas acreditavam que eles tinham propriedades mágicas de cura. Então, assim que o corpo era retirado, os soldados ou a população roubavam os pregos. As únicas razões pelas quais temos evidências arqueológicas, hoje em dia, são quase acidentais. Em 1968, em Jerusalém, arqueólogos encontraram um ossuário de um jovem chamado Yehohanan. E, coincidentemente, o prego ainda estava no osso do calcanhar dele. Por quê? Porque o soldado romano bateu o prego com tanta força que ele atingiu o nó da madeira de oliveira e a ponta entortou. Eles simplesmente não conseguiram arrancar o prego do osso. Mais recentemente, em 2018, uma equipe de pesquisadores das universidades de Ferrara e Florença publicou um estudo sobre um esqueleto encontrado em Gavello, no norte da Itália, que também apresentava uma perfuração circular perfeita no osso calcâneo, compatível com um prego de crucificação cravado de dentro para fora. Felizmente, no caso de Jesus, a lei judaica era muito estrita quanto a não deixar corpos expostos no sábado, e os romanos permitiram que eles tivessem um enterro digno. Felizmente, no caso de Jesus, a lei judaica era muito estrita quanto a não deixar corpos expostos no sábado, e os romanos permitiram que ele tivesse um enterro digno, evitando assim
que o seu corpo fosse jogado aos cães, o que certamente causaria uma revolta imensa em Jerusalém. Bom, agora entramos na análise médica do que aconteceu com Jesus, começando na noite de quinta-feira, no jardim do Getsemane. Os relatos nos contam que Jesus, em profunda angústia mental, suou gotas de sangue. Durante muito tempo, críticos disseram que isso era apenas uma metáfora poética. Mas a medicina odierna discorda. Existe uma condição clínica real, extremamente rara, claro, chamada hematidrose. Para entender a hematidrose, imagine o seu corpo como um motor muito potente. Quando você está sob um estresse emocional extremo, antecipando uma morte terrível, o seu sistema nervoso simpático entra em um estado de alerta máximo. É a famosa reação de lutar ou fugir. Essa carga imensa de estresse causa uma vasoconstrição, ou seja, um estreitamento violento dos vasos sanguíneos que circundam as glândulas sudoríparas. Em seguida, ocorre uma dilatação abrupta, um verdadeiro estouro capilar. O sangue se mistura com o suor e é expelido pelos poros. Segundo um brilhante e exaustivo estudo publicado em 1986 no respeitado Journal of the American Medical Association, liderado pelo Dr. William Edwards, a perda de sangue na hematidrose é pequena, mas o efeito colateral é devastador. A pele da pessoa fica incrivelmente sensível, frágil e muito dolorida. A armadura natural do corpo foi comprometida antes mesmo de Cristo receber o primeiro golpe. Após essa noite traumática, sem dormir absolutamente nada, Jesus então é preso e forçado a caminhar cerca de 4 quilômetros, de um lado para outro em Jerusalém, passando por 6 julgamentos exaustivos entre autoridades judaicas e romanas. Ele é espancado, esbofeteado e humilhado. E então, chegamos à ordem de Pôncio Pilatos para a flagelação. Aqui é preciso ter muito estômago, porque a flagelação romana não era uma simples surra. Era um procedimento clínico de degradação. Os romanos usavam um chicote curto chamado flagrum. Esse chicote tinha várias tiras de couro trançado. Na ponta de cada tira, eles amarravam pequenas esferas de chumbo e pedaços afiados de ossos de ovelha. Quando os soldados batiam com força total nas costas, nádegas e pernas da vítima, as bolinhas de chumbo agiam como marretas, causando contusões profundas e destruindo os vasos sanguíneos musculares. Ao mesmo tempo, os ossos afiados cortavam a pele, rasgando o tecido subcutâneo. À medida que a surra continuava, o chicote cortava até os músculos esqueléticos, transformando as costas da vítima em fitas de carne sangrenta. O trauma contuso e penetrante expunha veias profundas e a vítima frequentemente perdia o controle do próprio corpo. É vital entender o que isso faz com a biologia humana. A perda massiva de sangue e de fluidos intersticiais coloca o paciente em um quadro que a medicina chama de choque hipovolêmico, de grau 2 ou 3. Choque hipovolêmico não é apenas levar um susto. É quando o volume de sangue circulante no seu corpo cai tão drasticamente que o coração simplesmente não tem mais o que bombear, fica sem trabalho. O coração dispara em desespero para tentar enviar oxigênio para o cérebro. A pressão arterial despenca, os rins param de funcionar para reter o pouco de líquido que resta, e o paciente sente uma sede enlouquecedora. Além disso,
Sem sangue para transportar oxigênio, as células do corpo entram em pânico e passam a gerar energia sem oxigênio, um processo chamado glicólise anaeróbica, que tem como subproduto o ácido lático. O acúmulo deste ácido gera uma condição letal chamada acidose lática. O sangue fica ácido, os músculos entram em colapso com câimbras terríveis e o sistema inteiro começa a falhar. É por isso que a narrativa evangélica é cirurgicamente precisa quando nos diz que Jesus, ao ter a cruz colocada sobre os ombros, não conseguiu carregá-la até o fim. O pedaço horizontal da cruz, o patíbulum, pesava entre 35 e 57 quilos. Balance isso sobre ombros em carne viva, com músculo das costas dilacerados, os nervos expostos raspando na madeira rústica a cada passo, com o coração a 150 batimentos por minuto, tentando bombear um sangue que não existe, e uma pele hipersensível pela hematidrose na noite anterior. Jesus estava a um passo de um colapso circulatório total. A convocação de Simão de Cirene não foi um ato de bondade dos soldados romanos, foi uma necessidade tática. Eles perceberam que o prisioneiro morreria ali mesmo, no chão de terra, arruinando o espetáculo da crucificação. E aqui nós deixamos Jesus por hoje, exausto, sangrando profusamente, em choque hipovolêmico, chegando ao local da execução chamado Gólgota. No nosso próximo vídeo, vamos entrar na mecânica macabra da cruz. Como os pregos foram realmente colocados? Por que a respiração se torna o maior inimigo da crucificação? O que a medicina forense nos diz sobre o momento exato em que Jesus deu seu último suspiro? E qual foi a verdadeira causa de sua morte física?